two women very important in your life, and you kill them both. Basically, I was a normal person. Bom dia, boa tarde, boa noite, galera do Apenas um Podcast. Como vocês estão? A gente está aqui no Pod Live. Se você está na live, muito obrigado. Dá um tchauzinho, agradece a Marisa, manda uns coração, umas curtidas. E vocês sabem, eu não estou sozinha, eu estou com a minha futura aniversariante, Marisa. Bom, no momento que a gente está gravando, falta 55 minutos? Não sei, gente. 55. Ah, tá. Mas quando que você nasceu? Ah, eu nasci acho que 11 horas, então falta um pouquinho ainda. Falta algumas horas. Mas tudo bem, eu considero passou da meia-noite é meu aniversário. Então tá chegando, gente. Assim, talvez na virada da meia-noite eu esteja falando de um caso criminal, que é uma coisa meio estranha, mas eu vou fazer outra coisa mais estranha ainda no meu aniversário, né? Eu vou visitar o Necrotério de Curitiba e eu acho que isso é um programa muito estranho de aniversário, que eu não queria que fosse no meu aniversário, na real. Mas pra visitar, né, gente, o Museu do IML em Curitiba toda a última quinta-feira do mês. E a última quinta-feira desse mês foi o meu aniversário, então depois eu conto pra vocês como que foi a visita a esse museu. Não sei se eles vão deixar gravar, tudo indica que não. Provavelmente não. Algumas fotinhas eu acho que você consegue. Mas eu já consegui os contatos com quem eu tenho que conversar pra numa outra vez poder gravar, né, então... É que pra eles também é uma boa divulgação, né? Sim, então assim, talvez role, tomara que sim, pelo menos algumas fotos, vamos ver. Já vi gente que conseguiu gravar, então se eu conseguir, eu posto pra vocês verem como é que foi. E hoje, gente, a gente vai falar de um caso que fazia tempo que eu queria gravar pro podcast, mas ainda bem que eu não gravei, porque saiu a solução, gente, saiu a notícia que ninguém imaginava e lembra muito o caso do que de Joseph DeAngelo. Todo mundo achou que o Goldstein Killer não ia ser preso, foi preso. Mais um agora, o Long Island Killer, tá todo mundo sendo preso, parece, assim, que 2023, assim, de 2020 pra cá, tem sido ótimo pra cold cases, né, esses casos congelados, né, de investigação serem solucionados. Então, assim, como o Léo disse na live, saiu a notícia que o mundo não acreditou, e quando eu vi, eu não acreditei, porque, cara, esse caso... Eu fico muito feliz que ele foi solucionado, porque ele foi tão injustiçado desde o começo, que é uma coisa que eu quero bater tecla ao longo de todo o podcast, que os primeiros anos de investigação desse caso foram uma porcaria, e que bom que agora deu certo, né? Quando a investigação é mal feita e depois salvam ela. Exatamente, né? Nos 5 minutos do segundo tempo salvaram a investigação desse caso. Vocês verem, né, gente, que os Estados Unidos não é perfeito, tá? Acho que esse caso é um ótimo exemplo. Vocês verem que a justiça de lá não é muito diferente da daqui e de nenhum lugar do mundo, tá? Então, a gente vai falar hoje sobre o caso do Long Island Killer. E, como sempre, né, a gente tem que fazer nosso jabá. Siga a gente no nosso Instagram. Nosso Instagram é @apenas-um-podcast. Está parado, mas de vez em quando ele aparece algum post lá, tá? De vez em quando aparece. Quando você menos esperar, você vai tomar até um susto quando você vê um post. Mas um dia ele vai ser ativo. Outra coisa é dê 5 estrelas no Spotify, no Apple Podcast. Interage com a gente, conversa com a gente. É mais o Thiago, eu confesso. É que quando eu vou ver, o Thiago já respondeu as DM lá do Instagram. Então eu deixo ele conversar. Mas, por exemplo, o caso do Lázaro, que foi gravado anteriormente, foi uma indicação de uma pessoa. Falou, faz tempo, né? Aí, essas acho que 2 semanas, 1 ou 2 semanas atrás, uma pessoa falou, vocês ainda não gravaram o caso da Suzane von Richthofen, né? Vocês bem que podiam gravar. Vocês podem meio que dar um toque aí, dá uma dica pra gente, a gente vai lá, eu tenho uma listinha, eu coloco na listinha e a gente faz. Então a gente sempre está, né, enfim, atendendo aí, né, os pedidos de vocês pro podcast. E também, se você quiser ajudar a gente de outra forma, com 1 centavo, com R$1, com R$2, com 3, 5, 1 milhão, o que tiver disponível aí na sua conta para ajudar a gente a manter o podcast, lembrando que esse dinheiro ele é revertido para a melhoria do podcast, né? O Thiago, por exemplo, ele faz alguns cursos de roteiro, de storytelling, de outras coisas, ou que nem, por exemplo, eu perdi um cabo esses dias. A gente usa todo o dinheiro do Pix Misterioso para essas coisinhas que eventualmente ocorrem. Então você pode ajudar a gente pelo e-mail, né? Esse é o e-mail do nosso Pix Misterioso.
contato@apanazumpodcast@gmail.com, tudo juntinho, contato@apanazumpodcast@gmail.com. A gente pede, né, que seja literalmente qualquer valor que você tiver, né, já ajuda muita gente. Não tem gente que às vezes manda R$1 e fica com vergonha na mensagem, já percebeu? O pessoal fala, ai, desculpa, era o que eu tinha. Não, nem se desculpa, gente, isso ajuda, a gente fica muito feliz. E a gente só pede uma coisa, se for mandar um Pix misterioso, manda com alguma coisa escrita pra gente poder ler aqui e agradecer você por isso, ler seu nome, ler sua mensagem. A gente agradece demais, né? Então é só colocar contato apanazumpodcast@gmail.com, tudo juntinho, que você já vai conseguir enviar essa ajuda pra gente. Mas bora lá? Atenção, o episódio a seguir contém cenas de descrição de violência física, psicológica e sexual. Se você não se sente bem em ouvir esse tipo de história, talvez seja melhor pular e ouvir outro podcast. O aviso de gatilho foi dado, então agora você continua por sua conta e risco. Quando começa esse caso, Marisa? Bom, o início dessa história vai começar em maio de 2010, quando uma jovem de 24 anos desapareceu. O nome dela era Shannon Gilbert, ela morava em Nova York. E o que acontece, né? A Shannon tinha ligado pra mãe dela, que era a Mari Gilbert, avisando que ela iria, né, ali na casa dela, enfim, ela ia jantar com a família e por aí vai. E depois disso, ela não aparece na visita que ela falou que ia fazer. E de acordo com a mãe, a Shannon era aquela tipo de ela era aquele tipo de pessoa que cumpria com a promessa. Você falar, ó, tá o horário, eu tô aí, ela não ia desmarcar, ela ia aparecer. Então, obviamente, a intuição da mãe já indicava pra ela que alguma coisa tinha acontecido com a filha dela. Ela tenta entrar em contato com ela e por aí vai, e infelizmente não consegue. E vai ser aí que ela vai perceber que a filha dela provavelmente tinha desaparecido e que alguma coisa tinha acontecido com ela. Ela vai até a polícia para registrar o desaparecimento da filha dela, isso no dia 1º de maio de 2010. E, basicamente, o que vai acontecer? A polícia não quer registrar o desaparecimento da filha dela. Sim, gente. Imagina, né? Você tá com seu parente desaparecido, você vai até a delegacia querendo o quê? Ajuda. E o que acontece? Você não recebe ajuda. Aí você deve estar perguntando, nossa, Marisa, por que a polícia não quis ajudar a filha dela? Porque a filha dela trabalhava com prostituição. E isso vai ser um preconceito que vai acontecer ao longo de todo o caso, tá? E o que acontece, né? Hoje em dia não tem mais tanto isso, depois de 24 horas que tem que registrar, não tem. E no caso da Shannon, já tinha passado 24 horas, tá? Porque a mãe não morava na mesma cidade que ela, então ela vai até a cidade primeiro pra ver se ela encontrava a filha e ela não encontra. Daí ela vai até a delegacia e os policiais tratam ela super mal. E só depois de muita insistência da parte dela, ela consegue dar o registro de desaparecimento da filha dela. E aí que eles começam a investigação, mas como eu tava comentando antes de começar a gravação, os primeiros anos de investigação desse caso foram patéticos. Isso é a palavra que melhor define. Então, assim, eles descobrem, então, o último lugar que ela foi vista. E foi aonde? Foi em Oak Beach. Isso, Oak Beach. Foi a última vez que ela foi vista. Ela saiu correndo de casa para casa de um cliente, onde o seu motorista, Michel Peck, estava esperando ela do lado de fora. Então, meio que a última vez que ela é vista saindo, correndo de uma casa de um cliente dela. Já é uma coisa estranha. Então ela tinha sido contratada para uma festa particular que ia acontecer em um condomínio fechado. Ela foi contratada para participar dessa festa. Quando ela chega lá, alguma coisa acontece lá que a gente até hoje não sabe o que é. Que ela literalmente sai correndo de lá falando que estavam tentando matar ela, que estava acontecendo uma coisa horrível. Ela sai correndo, tanto que o motorista que foi contratado para levar ela para essa festa, ele não se importa muito, mas, tipo, ele tenta chamar ela e ela fala que ela não poderia ir. E ela começa, literalmente, a correr. Ela chama a polícia, isso era mais ou menos por volta das 4h20 da manhã. Ela liga pra polícia, fala que, enfim, alguém tava tentando perseguir ela, que tava acontecendo uma coisa, enfim, que ela tava tentando, enfim, tinha sofrido uma tentativa de assassinato e por aí vai. Ela chega a bater na porta de algumas pessoas que moravam ali no condomínio, mas ninguém atende pra ajudar ela. Ela literalmente batia nas portas pra pedir ajuda. Só um senhor de idade aparece, assim,
começa a ouvir, ela começa a pedir ajuda pra esse cara e por aí vai, só que meio que, pelo que eu entendi, esse cara vira as costas pra buscar uma coisa pra poder entregar pra ela, né? Não sei se era uma coberta, alguma coisa assim pra ajudar ela. E nisso que ele volta, ela já tinha ido embora. A última vez, assim, que ela foi vista mesmo foi pelo motorista que foi contratado pra levar ela pra essa festa, aonde ele vê ela correndo pra uma área arborizada e depois disso ninguém vê ela mais. Então, como eu falei pra vocês, ela liga pra polícia às 4h20 da manhã, falando que estavam tentando matar ela, e a polícia aparece 1 hora depois. E depois de 1 hora, o que a polícia encontra? Nada, ela já tinha sumido. Aí eles descobrem que tava rolando uma festa, que tinha prostituição, enfim, tinha essas coisas, e a polícia fala, ela deve ter ido pra casa de outra pessoa. Tipo, a mulher literalmente ligou, desesperada, falando que tava acontecendo uma coisa terrível. E foda-se. E outra coisa que é um dos primeiros grandes erros da polícia nessa investigação é que, além deles terem cagado desde o começo da história, vou usar essa palavra mesmo, porque acho que é a palavra que melhor descreve, é que, assim, nesse condomínio fechado, tinha câmeras de segurança. A polícia nem sequer pediu essas imagens. E qual que é o problema? Essa câmera, pelo que eu entendi, era um sistema mais antigo. Então, o que acontecia? Ela gravava 24 horas... E no outro dia, ela gravava em cima da gravação que já tinha sido feita. Ou seja, a polícia tinha que ter pedido por essas imagens no momento que eles chegaram. Porque depois, sim, que eles começaram a investigar mais sobre esse caso, as imagens já tinham sido perdidas. Já tinha ido pro brejo. É tipo uma fita VHS, sabe? Aquelas fitas antigonas que ela gravava, aí tipo, das 24 horas ela degravava do outro jeito e se perdia. Então, se a polícia quisesse, eles podiam só pegar e aí você só coloca outro e não tem problema. Só que a polícia não quis fazer isso, né? O que é muito triste, porque a polícia pareceu nunca se importar. No dia 1º de maio, a polícia finalmente começa as buscas, depois de muita insistência da mãe. A mãe, ela tenta só lutar pelo direito dela, tipo, é só o direito dela, tipo, minha filha desapareceu, por favor, investiguem, e, tipo, vocês têm a ligação dela, tipo, não é como se ela só desaparecesse e não tivesse deixado nenhuma informação a respeito, né? Sim, inclusive eu já vou deixar claro desde o começo que tem um filme, claro que obviamente o filme vai estar desatualizado, mas ele não deixa de ser um filme excelente, que se chama Lost Girls, é em inglês mesmo o nome, ele tá lá na Netflix, é um filme da Netflix, de vez em quando a Netflix faz um filme bom, né, e Lost Girls é um filme que é muito bom, porque ele vai contar justamente a história sobre o ponto de vista da Mari Gilbert, que era a mãe da Shannon. Como que ela começa a insistir toda a batalha que ela teve contra os policiais pra que investigassem o caso da filha dela e das outras filhas. Cara, é ridículo. É que geralmente a gente vê, sei lá, batalha judicial, que já é uma... Igual, por exemplo, teve no caso do Lucas Terra, né? Tudo aquele... que já é uma merda. Agora imagina você ter que lutar pra investigar o caso da sua filha. Pra investigar, porque a polícia não queria investigar. Simplesmente por conta da profissão dela e da profissão das outras vítimas. Simplesmente por conta da profissão. Isso é uma coisa que acontece muito em vários outros casos que a gente já contou. Porque, infelizmente, as garotas de programa, elas são vítimas de múltiplas violências. E também são muitas vezes vítimas de serial killers, né? Porque... infelizmente, elas são muito vulneráveis, né? De entrar no carro da pessoa, enfim. É uma coisa por conta da profissão mesmo. E as pessoas acham que por causa disso, elas merecem o que aconteceu. Então, assim, gente, é ridículo. E esse filme mostra exatamente isso. O preconceito que existia, que existe até hoje. Como que as mães, principalmente a Mari Gilbert, teve que lutar pra que o caso fosse investigado. Que, na minha opinião, tipo assim, é uma coisa terrível. Mas, assim... vai rolando a investigação e, sério, gente, eu recomendo muito esse filme. Thiago, você já viu? Não, ainda nunca vi, vou ver aí. O legal desse filme é que é um dos poucos filmes de casos criminais que foca nas famílias e nas vítimas. Então, que nem eu falo, eu acho que... é uma percepção bem diferente mesmo. É diferente do que a gente tá acostumado a ver, né? O Thiago, ele tá até sem falar, porque eu acho que ele tá chocado, né, com tudo isso. Esse caso é sempre muito triste, mas pessoas vulnerabilizadas sempre existem. Tipo, tudo que vocês puderem imaginar. Moradores de rua, sabe? São sempre as mesmas. A gente acho que assim, que me dá nervoso só de pensar.
É o caso do Dahmer. O caso do Dahmer é outro exemplo perfeito disso. Ele matava principalmente minorias, principalmente homens negros, latinos, e a gente vê a ignorância da polícia desde o começo da investigação, né? O Cinta Sanfone, por exemplo, que voltaram ele. Então, tipo, Eu sinto um negócio, eu não sei explicar. Eu sinto um negócio, só de lembrar. Mas, voltando pro caso que a gente tá falando, do Long Island Killer, em dezembro de 2010 acontece a primeira grande revelação. E qual que foi ela? um policial e seu cachorro, em um exercício de treino de rotina, eles param o carro para que o animal fizesse as necessidades dele, e nisso o cachorro começa a querer fazer mais do que a necessidade, ele começa a farejar e descobre restos mortais de uma mulher em um saco de estopa, que é meio que um saco de café, sabe? Aquele saco mais malhadinho, é esse mesmo. Só que isso tudo estava quase se desintegrando, né? Então, obviamente, foi achado totalmente por acaso. Não foi porque a polícia investigou e encontrou o corpo dessas mulheres. Já vou adiantar que tá no plural. Não, foi totalmente por acaso. Esse cachorrinho, o primeiro grande herói desse caso foi um cachorro. E o cachorro que quis fazer alguma coisa nesse caso, que humanos mesmo não estavam querendo fazer nada. E, cara, enfim. O humano com a sua inteligência superior, né? Não quis fazer nada pelo caso, o cachorrinho foi lá. Telecéfalo altamente desenvolvido, toda aquela coisa. Então o cachorrinho fareja esse corpo e aí sim a polícia vai lá, tenta descobrir o que estava acontecendo ali. E nas buscas eles encontram 4 corpos, tá? Eles encontram 4 corpos naquela mesma região. Todos corpos de mulheres que trabalhavam com a prostituição. A gente já vai entender mais sobre o perfil das vítimas. Mulheres jovens, bonitas, que eram muito pequenas, de tamanho, falando assim. Elas eram muito baixinhas, muito magrinhas. Todas elas dentro de sacos de estopa, né? Esses sacos de café, assim, mais industrial. Então, logo nas primeiras entrevistas, né, com o comissário da polícia do condado de Suffolk, que era o Richard Dahmer, ele já fala... logo de cara, na primeira entrevista para a polícia, que ele acreditava que se tratava de um assassino em série, né? Porque dava para ver logo de cara um padrão, porque todas as vítimas eram muito parecidas, dava para ver que elas não tinham sido assassinadas no mesmo dia. Então, enfim, né? Essas moças, né, essas mulheres que são encontradas, e inclusive elas são muito importantes para a atualização que teve agora, eram a Maureen Brainerd Barners, ela tinha 25 anos. A Melissa Bartley, de 24 anos. A Megan Waterman, de 22 anos. A Amber Lynn Costello, de 27 anos. Então, assim, além de ter sido logo de cara percebido um padrão nas vítimas, eles conseguiram perceber um modus operandi como um todo. E pode explicar pra gente como que foi isso? Vamos explicar um pouco sobre o modus operandi desse caso em específico. Vamos lá. Os restos das mulheres, elas foram identificados como prostitutas que atuavam como acompanhante de luxo num site de anúncio chamado Craigslist, que é extremamente popular nos Estados Unidos. Todos foram vítimas de estrangulamento e tiveram seus corpos depositados em um saco de estopa, e os mesmos eram usados para transporte de café. Todos elas eram relativamente pequenos e tinha o padrão. Aí você pode negligenciar caso, etc., mas quando casos muito parecidos chegam para você, meio que não tem como você falar, ok, tipo, vamos ter que investigar, né, Marisa? Sim, exatamente. Então, assim, a polícia foi meio que forçada a investigar, mas, assim, como eu falei, esse caso começou lá em 2010. Foi só agora em 2023 que a gente parece que estamos encaminhando para uma solução. E eu acho que não só parece, a gente encontrou a solução, porque vocês vão ver as coisas. Eu fiquei até mais chocada, porque eu fui procurando mais coisas, fui ficando muito chocada. Só que assim, a polícia não estava interessada em investigar, porque teve muita luta, tá? A gente teve muita luta, principalmente por parte das mães, protestos, várias coisas. Principalmente a Mari Gilbert, ela passou a ser muito odiada pelos policiais, porque ela ia na mídia mesmo, sabe? Ela aparecia nos jornais falando sobre a filha dela e por aí vai. Era apontado todo esse preconceito por conta da profissão da filha dela. Mas aí a gente vai dar um salto temporal para quase um ano depois.
em 2011. Então, mais ou menos ali por volta de março, abril de 2011, eles encontram mais corpos na mesma região, né, de Oak Beach ou Giggle Beach, que fica ali em Long Island, nos Estados Unidos. Eles ampliam a área de buscas e nisso eles encontram mais restos mortais. Então, no dia 22 de abril de 2011, eles encontram, né, esses restos mortais por essa região. Eles encontram apenas partes, vamos dizer assim. Eles encontram dentes, eles encontram crânios, eles realizam o exame de DNA e eles comprovam que aqueles restos mortais não pertenciam às mesmas pessoas. Então, o que acontece, né? Considerando os corpos que foram encontrados lá em 2010 e agora com esses outros corpos encontrados em 2011, eram ao todo 10 corpos encontrados até o momento. E, inclusive, no meio dos restos mortais, eles acabam encontrando, os corpos, né, de uma mãe e do bebê dela. E todas essas mulheres, novamente, trabalhavam, né, com a prostituição. Quem foi identificado, tá? Porque, infelizmente, teve algumas vítimas que até hoje não foram identificadas, tá? Se eu não me engano, a mãe e o bebê não foram identificados. Tem uma outra vítima que não foi identificada. Então, até esse momento, eram 10 vítimas, mas eu já adianto que vai ter mais. Então, como algumas vítimas nunca foram identificadas, o que a polícia faz? Ela tenta divulgar um esboço de como seriam os rostos delas e alguns itens pessoais que foram encontrados junto com o corpo. Porque, às vezes, você usa uma pulseira e essa é meio que sua pulseira característica. Daí você bate o olho e putz, eu lembrei de tal pessoa. Então, às vezes, isso acontece, né? É bem importante para localização de vítimas e de pessoas, né? Dentro desses esboços tem o esboço de um homem. Porque o que acontece? Uma das pessoas encontradas, de acordo com a polícia, era um homem usando roupas de mulher. Eu acho que eu já sei onde você vai chegar. Acho que ficou muito claro para vocês do que a gente tá falando. Muito provavelmente era uma mulher trans. Mas até hoje a polícia divulga esse retrato falado como um homem usando roupas femininas. O pessoal na live comentou que vai ter um AVC de raiva, eu entendo, eu ri agora de nervoso. Mas calma que piora, gente, calma que piora. Vou dar um spoiler. Eu vi já criadores de conteúdo falando deste caso e usando o retrato dessa vítima como se fosse o retrato falado do assassino. Ou seja, a pessoa não pesquisou nada, deve ter aberto o Google, imagens, viu o retrato de um homem, é o retrato falado do assassino. Não, era uma das vítimas. Era uma das vítimas que não foi identificada e foi colocada como um homem vestindo roupas de mulheres. O que fica claro que muito provavelmente era uma mulher trans, né? Mas a polícia não tratou dessa forma. Inclusive, eu acho um absurdo, deveria ter sido considerado, porque isso dificulta exatamente a identificação. Como a gente falou desde o começo, a Mari Gilbert, que era a mãe da Shannon, que até esse momento não tinha sido encontrada, tá, gente? O corpo dela, o resto dos mortais dela. Enfim, não tinha sido encontrado nada sobre o desaparecimento da Shannon, então ela nem sabia se a filha dela estava viva ou não, ela ainda tinha esperança que a filha dela estava viva. Ela se tornou uma das maiores ativistas dentro desse caso, e foi a pessoa que mais pressionou para que a justiça acontecesse, para que fosse realizado buscas e por aí vai. Ela chega até o momento que, enfim, né, o corpo da Shannon é encontrado. Ele é encontrado em 13 de dezembro de 2011, em um pântano, que era uma região relativamente próxima da onde estava acontecendo aquela festa. E isso, assim, vou ficarem nervosos de novo. A polícia encontra o corpo da Shannon e eles não queriam fazer necrópsia. Porque como o corpo dela foi encontrado num pântano, eles falaram, ela deve ter usado drogas. Por isso que ela fez aquela ligação pra polícia, ela estava paranoica. Ela caiu aqui no pântano e se afogou. Eles não queriam fazer necrópsia no corpo dela. Sendo que era a mesma região que todos os outros corpos estavam sendo encontrados e por aí vai. E pasmem, a família tem que pagar um médico particular, porque pode acontecer isso, pra fazer a necrópsia. E isso custa caríssimo. Para quem não sabe, essas coisas de enterro e etc. custam caríssimos. Então, a necrópsia ela é realizada pela família. Descobriram que a causa da morte real foi estrangulamento devido a uma deformidade nos ossos do pescoço. Então, confirma o estrangulamento. E além de que o corpo ele foi encontrado virado para cima, que normalmente difere do afogamento, que é para baixo. E outra coisa é que essa necrópsia, também eles fizeram um exame toxicológico, foi comprovado que ela não tinha usado nenhum tipo de substância
na hora da morte, ou seja, ela não tinha usado drogas. Inclusive, essa coisa das drogas, no caso da Shannon, era uma coisa que desde o começo a polícia estava falando isso, né? Que ela tinha se drogado, por isso que ela estava tendo aquele comportamento e não sei o quê. Não foi atestado isso no corpo dela. Então, assim, complicado, né? E, bom, agora a gente vai entrar em algumas partes que eu pesquisei há uns 2 anos atrás, né? Quando eu fiz o roteiro sobre esse caso pela primeira vez, né? Que talvez nessa investigação de agora não faça mais sentido. Vamos ver como é que vai se decorrer ao longo do caso, né? Ao longo das novas atualizações. Mas seguinte, né? Por muito tempo, alguns especialistas, até mesmo algumas pessoas que faziam parte da investigação, achavam que talvez o primeiro ataque do Long Island Killer teria acontecido em 1996. Quando um casal encontrou as pernas de uma mulher, eles encontraram só as pernas dela, enrolados em plásticos. Tudo isso numa região que é da praia de Fire Island, e nisso, né, que eu falei, talvez não faça mais sentido para a investigação atual, né, que o primeiro assassinato tenha sido em 1996. Mas nunca se sabe, vamos ver o que vai acontecer. Essa vítima, inclusive, não entra nas vítimas, vamos dizer assim, canônicas do caso, igual tem do Jack Stripador, né, tem as 5 vítimas canônicas. Mas, de qualquer forma, as possíveis vítimas do Long Island Killer variam entre 10 a 16 vítimas. Porque, bom, a gente já vai entrar numa possível última vítima, que foi registrada em 2013, que o Thiago vai contar pra vocês. Mas uma grande mudança que acontece na investigação é em 2015, quando o FBI finalmente entra na investigação. Não sei se vocês sabem disso, mas não é toda a investigação que o FBI participa. Vamos dizer assim, eles entram quando precisa, né? Inicialmente é investigado pelas polícias da região e por aí vai, e quando é necessário, assim, o FBI entra. É porque o FBI, teoricamente, ele só pode fazer coisas nacional, né, tem interesse nacional, daí eles entram por uma questão, ou quando tem questões de fronteira, tipo, é muito próximo, mas são 2 estados diferentes, aí como nenhum dos dois é melhor, eles trazem pro FBI. Vamos comparar com a Polícia Federal do Brasil. Pode ser pensar como no caso da Marielle, por exemplo, tipo, agora eles pegaram e a Polícia Federal veio atrás de todas as provas, pegou tudo e fez a investigação. Geralmente vai ser investigado pela delegacia de cada município, por aí vai, mas quando é de interesse nacional, entra a Polícia Federal, uma coisa meio assim. Então, obviamente, né, Thiago, quando o FBI entra, o que eles vão fazer? O perfilamento, que vocês sabem que eu adoro essa técnica de investigação, não que eu adoro casos criminais. É muito difícil explicar isso para as pessoas, porque às vezes você só é interessado em ciências forenses. Você sempre fala, gente, já pararam para pensar que alguém tem que se interessar por isso? Alguém tem que ser investigador, alguém tem que ser. Então, assim, o FBI, eles costumam fazer muito isso, que é perfilar. Então, eles observam a cena do crime, observam as vítimas, e com isso, eles conseguem deduzir qual que é o perfil do assassino. E de futuras vítimas também. E de acordo com as investigações que foram feitas, o que o FBI concluiu? Que muito provável se tratava de um homem branco que tinha entre 20 e 40 anos, era familiarizado com a costa sul de Long Island. Também, além disso, ele deveria ter acesso aos aqueles sacos de estopas. Outras características relevantes apontadas pelos especialistas são que é um serial killer que deveria ter muito conhecimento amplo e avançado sobre técnicas de aplicação da lei, que talvez até algum tipo de contato com um membro de força policial ou da lei, sabendo como desviar as atenções da investigação. Porque a gente sabe, né, por exemplo, no caso do Ed Kemper, ele era amigão dos policiais, então os policiais meio que falavam, rolou tal crime, não sei aonde. E aí ele já ficava meio com as anteninhas ligadas. E antes de falar da possível última vítima, que eu tô falando isso faz tempo, eu queria falar uma coisa que é uma coisa que me chateia muito. É que, infelizmente, né, a Mari Gilbert, ela não pôde fisicamente, né, não sei, cada um tem sua crença, né, presenciar o desfecho desse caso. Ainda não foi comprovado, no caso, que o envolvido agora também é o assassino da Shannon, porque até hoje a polícia coloca a Shannon como uma vítima à parte, ela não tá entre as vítimas canônicas do Long Island Killer. Ela não pôde ver isso pessoalmente, porque infelizmente ela foi assassinada. Ela tinha uma outra filha, e essa outra filha tinha esquizofrenia extremamente grave, inclusive isso aparece levemente no filme, que a filha tinha essa esquizofrenia muito forte. Ela fazia uso de medicação e por aí vai.
Infelizmente, em uma das crises da filha dela, a Mari foi assassinada pela outra filha que ela tinha, né? Então é isso, gente, é complicado, né? Mas aí, né, o que acontece em 2013? As mais recentes e possíveis vítimas eram uma mulher de 31 anos da Iugoslávia, chamada Natasha Jungo, que tinha um histórico de doenças mentais. Em 2013, a Jungo dirigia o seu Toyota Prius por 40 minutos do Queens a Ocean Parkway. Às 4 da manhã, por razões desconhecidas, ela desapareceu, deixando a sua carteira e as roupas para trás. Em julho daquele ano, um grupo de visitantes avistou o corpo de Jungo boiando na praia, no mar, e novamente com essa atualização, não sabemos se realmente ela vai se encaixar nesse caso, né? Sim, né? Então, assim, ao longo de todos os anos de investigação, né? Foram aí 13 anos de investigação, né? Vários suspeitos apareceram no caso. No filme, inclusive, eles têm a teoria específica lá, que é um médico, que é o Dr. Parker Rackett, que, assim, se foi ele ou não é, né? Pelo jeito, mas, assim, que ele não deixa de ser uma pessoa esquisitíssima, ele não deixa, porque 2 dias depois que a Shannon desapareceu, né? A menina lá do começo da história, ele ligou pra mãe dela. Ele negou isso por muitos anos, mas depois foi comprovado por registros telefônicos que ele não ligou só uma vez, mas sim que ele ligou 2 vezes pra casa da mãe, né, a Mari Gilbert. E nessa ligação a mãe falava, e por muito tempo ela falou, esse cara ligou pra mim, ele ligou pra mim, tanto que a mãe achava que poderia ser ele o assassino, né. Mas ele negava, e só depois de muito tempo foi comprovado que sim, ele ligou pra ela realmente. E ele dizia, né, na ligação, eu comando um lar para meninas desobedientes, e a Shannon está sob os meus cuidados. Então pensa, cara. Que eu falei, provavelmente talvez não tenha sido ele, porque nunca se sabe se o cara ajudou e tal. Mas tirando essa coisa esquisitíssima que aconteceu, não tem mais nada que entrelace ele a esse caso. Mas agora chegamos às atualizações. Chegamos agora às atualizações de 2023. E nas últimas semanas, a polícia prendeu um cara que basicamente está sendo acusado das 3 primeiras vítimas lá do começo da história, que é a Melissa Burlamy, que é aquela que foi meio difícil de falar o nome dela, a Megan Waterman e a Amber Costello. E, atualmente, eles já estão tentando cruzar o DNA dele com mais 2 vítimas que também estão dentro do caso de Long Island Killer. Mas, quem é esse cara? O nome dele é Wrexham Hill-Hermar, de 59 anos. Ele era um arquiteto conhecido da região de Manhattan, Nova York. Ele era casado, ele tinha filhos, ele foi preso depois de que o DNA bateu com o DNA encontrado na fita que amarrava e prendiam os corpos das vítimas dentro dos sacos de café. Então a polícia conseguiu coletar o DNA dele sem que ele percebesse numa caixa de pizza que foi consumida e jogada no lixo. Nos Estados Unidos tem muito disso, de tipo, meu amigo, jogou, não é mais sua propriedade, tchau, tchau. Tem vários... no do Joseph DeAngelo rolou isso também, né? Foi na maçaneta, não foi? Foi. A polícia pode fazer isso. Você jogou fora, meu filho. Se eles estão de olho em você, eles vão lá e catam e cruzam seu DNA sem nem você saber. Então, basicamente, na fita que prendia os corpos dentro dos sacos, eles encontraram fios de cabelo, tipo partículas de fio de cabelo. E esse fio de cabelo, de acordo com o DNA, pertence ao Rex. Cruzou, já era. Só que, assim, se você já achou surreal esse DNA... A polícia descobriu mais coisas, tá? Que são registros de ligações telefônicas. Então, de acordo com os investigadores, existem registros que comprovam que ele teve contato com as vítimas antes delas desaparecerem. Outro fator importante é que nessa época ele usava uma caminhonete e, de acordo com algumas testemunhas, elas avistaram aquela mesma caminhonete na região da onde as vítimas moravam. Polícia, né, eles acreditam que ele tinha um celular descartável, tipo, vários celulares descartáveis que ele ligava pra vítima e depois ele jogava fora, mas isso não esconde os registros telefônicos. De acordo também com, né, os dias e horários que essas ligações aconteciam, normalmente aconteciam quando o filho e a esposa dele não estavam na cidade, porém uma coisa muito estranha que aconteceu também, que até agora a polícia não explicou, não deu pra entender muito bem o que aconteceu, é que aparentemente
também foi encontrado o DNA da esposa dele nas cenas do crime, nos corpos. Mas até agora não houve uma explicação de como o DNA da esposa dele foi parar lá. Vale lembrar que quem foi preso foi o Rex. Não se sabemos até que ponto, né? A gente pode transportar com a gente o DNA de outra pessoa. Mas, enfim. O que mais que se sabe sobre as ligações? Os investigadores eles dizem também que ele foi pego fazendo ligações provocativas, onde afirmava ser o assassino, feito para membros da família da Bertland, usando o telefone celular. A Bertland ela foi sequestrada em 2009. Então, outro ponto, pesquisas do Google que eram suspeitas também foram encontradas pela polícia, entre várias coisas, como pesquisas sobre o caso, até mesmo pesquisar como que estava indo as investigações, também o porquê até porque de ser um serial killer não tem sido encontrado, além de outras coisas como pornografia violenta, pesquisas de vídeo de mulheres sendo torturadas e abusadas. Parece que isso é carteirinha para serial killer, né? Tipo, não estou falando de todo mundo, mas isso. Vê se você concorda com esse meu raciocínio, Melissa. Mas parece a mesma coisa, só que uma versão adulta de crianças cometendo crimes com animais. Só que versão adulta. Então, tipo, foi comprovado que ele fez essas pesquisas estranhíssimas no Google, né? Tanto de vídeos de abuso que ele procurava, mas também, né? Literalmente, por que o serial killer de Long Island não foi preso? E vocês acham que o Google é burro? Não, o Google sabe tudo que você está lendo. E, meu amigo, o presidente lá dos Estados Unidos sabe tudo que tu está falando. Por exemplo, eu acho que eu já falei em algum caso, mas como que terroristas do 11 de setembro fizeram? Eles, ao invés de eles mandarem e-mails, eles colocavam na caixa de rascunho. Eles escreviam, faziam o texto, tipo, davam para como que as pessoas iam ser feitas e deixavam no rascunho, porque daí no rascunho não era apontado pela inteligência artificial do Google. Depois disso, o Google foi lá, melhorou a inteligência artificial e agora o Google sabe exatamente tudo o que você está fazendo. E se você acha que os seus históricos foram apagados, meu amiguinho, não foram. Não foi. E foi isso que aconteceu. Mesma coisa com o registro telefônico, né? Porque eu falei pra vocês, né, que ele muito provavelmente tinha celulares descartáveis que ele jogava fora, mas mesmo assim fica salvo. Por isso que eu falo, né? Hoje em dia a investigação as ciências forenses estão avançando assim num nível que, para quem assim gosta de pesquisar sobre essa área, tem interesse em trabalhar, é uma coisa assim que dá uma esperança, sabe? De que mais casos possam ser solucionados, né? Porque, cara, esse caso era um que eu não tinha esperança, sendo bem sincera, aí do nada, vral, tá aqui a solução. Inclusive, isso é uma coisa muito inteligente, porque, como vocês puderam ver, ele acompanhava o caso. Imagina se a mídia tivesse descoberto qualquer coisinha assim que tava rolando na investigação e divulgado isso. Ele já teria sumido, estaria foragido, várias outras coisas, teria mudado táticas, teria mudado outras coisas. Então, por isso que muitas vezes a polícia não divulga o que tá acontecendo. Aí as pessoas ficam nervosas e tal, eles estão escondendo. E eles estão escondendo, porque ainda mais nos dias de hoje, as pessoas pesquisam os próprios crimes que elas fizeram. É muito difícil. Atualmente, que nem a gente falou do Lázaro agora há pouco, ele estava acompanhando tudo que estava acontecendo. Então, assim, como que a polícia chegou à conclusão que era ele, não sei exatamente. Mas encontraram o DNA dele. Inclusive, outra coisa que está acontecendo, principalmente nos Estados Unidos, vocês já devem ter visto a propaganda, inclusive eu queria fazer uma época, aquele teste de ancestralidade. Todos os dados estão sendo colocados para o governo. Então, o que acontece, né? Você fez seu teste de ancestralidade, você colocou lá no banco de dados. Não necessariamente que vai cruzar você como assassino. Mas o seu tio ali e tal... Esse o nome é mapeamento genético que eles falam? Biologia é uma coisa incrível, porque eles, pelo seu DNA lá, do teste de ancestralidade que você fez, aconteceu recentemente isso com um caso, inclusive, eles montam toda a árvore genealógica com base no DNA e conseguem prender a pessoa. Então, não sei se talvez tenha rolado alguma coisa parecida com isso no caso do Rex. A polícia ainda tá investigando. Inclusive, hoje eu recebi o vídeo de que eles foram escavar na casa dele. Então, como eu falei pra vocês, ele era um arquiteto.
muito renomado, inclusive, trabalhava mais de 30 anos na área. Os amigos dele, né, ex-colegas de trabalho, né, ele tinha, pelo que eu entendi, ele tinha o próprio escritório de arquiteto. Pelo que eu tava vendo, os próprios colegas falaram que ele era uma pessoa que colecionava muitas armas e que ele adorava caçar. Ele vivia convidando principalmente as mulheres mais bonitas da empresa para ir caçar junto com ele na cabana que ele tinha. Graças a Deus, essas mulheres nunca aceitaram sair com ele para caçar. Ele gostava de caçar principalmente ursos e se gabava por isso. Ele era arquiteto há muito tempo e isso eu acho que entra, inclusive, naquilo que a polícia acreditava, que talvez ele fosse ter contatos. Com certeza ele tinha contatos. Porque, tipo, ele já era conhecido ali em Manhattan. A casa dele mesmo não era tão longe da onde os corpos foram encontrados. Mas também não era tão perto, enfim, tava ali, na área. Já tinha um histórico muito esquisito, de acordo com os ex-colegas de trabalho, mas está sendo investigado mais agora. E, até o momento, ele está preso preventivamente. Isso significa que não tivemos, né, julgamento, nada do tipo. Vai demorar, acho que uns 2 anos, 1 ano até rolar julgamento. Mas o DNA tendo batido é muito difícil que ele consiga escapar, assim, a não ser que realmente tem uma inversão de anos da prova muito grande, mas é difícil. Não tem. Muitas provas. Também não é só o DNA, como a gente apontou. Claro que até o momento ele tá falando que ele é inocente. Inclusive dizem até que ele chorou. Não fui eu que fiz isso. Mas isso daí, né, gente, vocês sabem que acontece também, né? As pessoas tentam, né, se falar que não foram, mas eu acho que se o circo apertar mesmo, uma hora ele vai falar também, eu acho. Nossa, só deixa eu lá dar um comentário aqui. É o Trump antes do cenoura e bronze. Eu achei esse comentário. Lembrando que é rindo dele, tá? Pelo amor de Deus. Então, não sei se o JB Barbosa falou ator por causa dele, mas eu vi que ele estudou com um ator muito famoso na escola. Mas se ele tinha em Manhattan, minha gente, tem que ter muita grana e muita influência. Bom, vamos lá, Marisa. Você que trouxe esse caso, deu para ver que muitas vezes você ficou indignada, você ficou puta, você tá na live, então eu consigo ver a sua expressão, às vezes deu um ar de choro, de coração pesado. Abra seu coração, o que esse caso te trouxe? Cara, esse foi um caso, assim, que desde que eu pesquisei ele pela primeira vez, que eu vi o filme Lost Girls, eu lembro que eu senti um aperto muito grande no coração, porque... gente, eu ficava revoltada, porque ele mostra exatamente o que eu sempre falo, a partir do momento que as vítimas são uma minoria social. São pessoas, assim, qualquer coisa. Os serial killers, eles sabem disso, eles sabem se aproveitar disso, e a polícia caga na investigação. Tem vários casos que a gente já viu isso, né? No do Dahmer, o Albert Fish, por exemplo, ele acabava matando principalmente crianças que eram órfãos, crianças que tinham algum tipo de deficiência, porque realmente a polícia não investiga, e isso é muito revoltante, né? Aquilo a gente acredita, né? Que o mínimo é que a investigação seja justa nos casos, né? E nesse caso aconteceu uma luta diferente do que eu vejo normalmente das famílias lutarem por justiça, porque a pessoa já foi presa e tal, lutar pela condenação da pessoa, que ela pague pelo aquilo que ele fez, né? Não, nesse caso, as famílias tiveram que lutar para que o caso fosse investigado. Então, assim, é absurdo. É revoltante pensar nisso. É muito triste, principalmente porque as mães tiveram que passar, elas tiveram que literalmente, gente, fazer protesto, tá? Protestar. Porque não investigavam. Simples assim, por conta da profissão das vítimas, né? Mas também que bom que nem eu sempre falei, né? Nos 5 minutos do segundo tempo, a polícia decidiu investigar, e eu achei esse finalzinho da investigação muito bom. Não sei o que o Thiago achou. Eu achei satisfatório, e inclusive eu olhei aqui o que eles dizem como que é o target, né? Onde foram encontrados os corpos, e não estavam muito longe, e assim, eu acho que exatamente isso daí, que os corpos não estavam muito longe. A casa dele não era muito longe da onde aconteciam os crimes, né?
Então a gente vê que todos os corpos realmente eram encontrados ali na mesma região. Só o da Shannon realmente estava um pouco mais afastado, mas todos eles ali na mesma região. Mas a casa dele não era longe da onde os crimes aconteciam. E realmente, assim, ele era, vamos dizer assim, um grande usuário desse tipo de serviço. E eu não conheço, mas quem é Bill Baldwin? Então, ele é um ator. Eu já conheço de cara. Nossa, ele fez um monte de filme, de fato, mas... Olha, ele fez Liga da Justiça. Ele fez Cortina de Fogo, Invasão de Privacidade, Atração Explosiva, Cortina de Fogo, Linha Mortal. Olha ali, inclusive ele fez um filme de Craigslist Killer. Uau, eu tô dando... Gente, é que vocês... não sei se vocês lembram, mas o site que as vítimas faziam o anúncio delas era esse Craigslist. Sim. O pessoal esquece, né? E esse ator que conheceu ele na infância fez o filme The Craigslist Killer. Que bizarro. Bizarro essa informação. Enfim, ele fez vários filmes, gente. Fez vários filmes aí. Fofocas de Hollywood, vários filmes. Mas achei meio lado B. Mas é aquele ator que eu falei, eu conheço de cara. Mas enfim. Alguma opinião, Thiago, pra gente encerrar o episódio ou não? Acho que não. Eu só tenho que fazer uma ode ao DNA, porque afinal o DNA é uma coisa maravilhosa em casos criminais. A ciência forense está crescendo gigantescamente por bons trabalhos que foram feitos antigamente, que você conseguia preservar o material genético e aí você consegue fazer bem o trabalho. Eu acho que é isso. Até a próxima, pessoal. Acho que a gente vai tirar umas semanas de férias, não sei. Mas pelo menos umas 2 semaninhas aí. Mas a gente tem muito episódio para vocês ouvirem. A gente vai talvez dar um re-up em alguns episódios aí. Vamos ver. E um episódio que eu tô muito ansioso para fazer, e já digo que a gente vai fazer, a gente vai falar sobre o sequestro da Jules Rimet, que é a taça da Copa do Mundo. Para quem não sabe, o Brasil teve a grande honraria, o primeiro país a ganhar 3 Copas do Mundo e a ganhar um grande troféu. Esse troféu foi roubado 2 vezes e depois foi derretido. Bem-vindo ao Brasil. Welcome to Brasil. Enfim, né, gente? Muito obrigada a todo mundo que acompanhou esse episódio até o final. E assim, gente, se seu sonho é trabalhar na área forense, vai atrás, estude, faça artigos científicos, ajude na ciência forense desse país. A gente tem que estudar mais sobre isso. O Brasil, infelizmente, está muito atrás na produção acadêmica desse tipo de assunto. E, na verdade, na produção acadêmica de forma geral, infelizmente, mas aproveitem, gente. Vai atrás se é isso que você realmente quer. Um beijão para todos vocês, até semana que vem.